Olá, meus amigos, amigos da Mais Top. Olha nós aí, com esse convidado ilustre, meu querido Wesley Lira. Nós já estamos ao vivo pela página da Mais Top. E aí o Wesley também deve acompanhar aí com a sua máquina, né, o seu notebook. Boa tarde, Wesley. Seja bem-vindo a Mais Top Careiro com informações importantíssimas sobre a cultura do nosso município, né? E mais precisamente sobre essa lei tão importante, essa lei federal, que é a Lei Paulo Gustavo. Boa tarde, Wesley. Boa tarde, Elson. Boa tarde a quem já está assistindo a gente aí. É sempre um prazer trazer todas as informações importantíssimas a respeito desse recurso tão importante que é para a cultura do município do Careiro. Não só essa, mas também trabalhos já feitos anteriormente, como, por exemplo, os recursos da Lei Aldir Blanc, lá em 2020, da qual nós tivemos um sucesso tremendo nas atividades que nós realizamos, e assim também a gente quer realizar com os recursos da Lei Paulo Gustavo em 2023. Ao longo desses anos, nós temos enfrentado uma série de desafios, principalmente com questão de organizações governamentais, né? O município precisa fazer algumas adequações importantes que vão fortalecer as ações de cultura no município, e isso é um passo importante, é um passo que está sendo dado desde cima, desde o governo federal, descendo aí para os estados e também para os municípios. Inclusive, uma das contrapartidas que o município está aderindo é justamente essas ações de fortalecimento para que as atividades culturais do município, não só em Careiro, mas em todo o Brasil, sejam fortalecidas e que esses municípios estejam preparados, que não fiquem dependendo somente desses recursos que mais cedo ou mais tarde, uma hora ou outra, possa ser que um ano não venha, né? E o município, quando ele está bem preparado, quando ele tem, por exemplo, um fundo municipal de cultura, ele pode angariar recursos aí de emendas parlamentares, através de convênios com o próprio governo do estado, convênio com o governo federal. Então, quando o setor cultural ele está bem amparado juridicamente para conseguir angariar esses recursos, a gente consegue muito mais e não só ficar aguardando aí por esses recursos da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo. É lógico que isso é uma conquista muito grande, né? Já visto que, por exemplo, se a gente for olhar para trás, em 2020, nunca o município do Careiro recebeu recursos para realizar ações voltadas para o setor cultural. 2023 isso está se repetindo, mas é lógico, graças a um bom trabalho que foi realizado, foi se trabalhado e foi feito com muita responsabilidade a execução dos recursos em 2020, da qual nós executamos, fizemos a nossa prestação de contas e temos orgulho de olhar para trás e ver que nós ajudamos muitas pessoas que estavam passando por momentos de dificuldade, momento de pandemia, muitas atividades, muitos artistas, né, muitas pessoas ligadas ao setor cultural estavam com as suas atividades paradas, paralisadas por conta do período pandêmico que a gente estava vivendo naquele momento, e o recurso tinha aquela característica, né, era justamente fomentar essas atividades, fomentar, levar renda para aquelas pessoas que foram prejudicadas naquele momento em que elas não podiam trabalhar. A gente sabe muito bem que o período da pandemia foi o setor que mais foi prejudicado nesse período de pandemia, da qual as atividades culturais, eventos, shows, né, e diversas outras atividades, manifestações culturais, infelizmente, não puderam ser realizadas por conta desse problema que a gente teve, né, dessa questão mundial, onde o mundo inteiro foi afetado por conta dessa situação. 2023, a Lei Paulo Gustavo está vindo, assim, semelhante a essas características. Ainda vem como uma lei emergencial para amparar esses segmentos que foram afetados no período de pandemia, mas que, com esse recurso, esses segmentos culturais eles estão voltando aí a ter um olhar mais diferenciado para esse setor. Agora, há uma diferença, né? A Lei Aldir Blanc, em 2020, a gente teve, foi um recurso destinado de uma forma, vamos dizer assim, muito aberta, né, para diversos segmentos culturais. A Lei Paulo Gustavo já está vindo um pouco mais diferente.
Ela vai contemplar outros setores da cultura? Vai, mas com um valor um pouco menor. O foco da Lei Paulo Gustavo em 2023 é o setor audiovisual. E todo o Brasil isso está sendo realizado. Então, estudando um pouco, não só aqui no município, mas no estado e no país inteiro, eu acredito que mais ou menos de 70% a 80% desse recurso está voltado para o setor audiovisual. Esse montante menor de 20%, 25% já são para outros segmentos, né, que não são ligados a esse setor. Então, você que é careirense, que mora no município do Careiro há pelo menos 2 anos aí, e está desenvolvendo as atividades no município, fica o nosso convite para que você venha participar hoje de uma reunião especial no prédio do CAEC, às 19 horas, lá o antigo prédio do Covid, para que a gente possa conversar, explicar para vocês um pouco mais sobre como funciona a Lei Paulo Gustavo como vai funcionar, como deve proceder a Lei Paulo Gustavo no município do Careiro. Olha, Wesley, primeiro parabenizar a sua internet aí, que está muito boa, e para esse trabalho que a gente faz, eu fico muito satisfeito aí com a imagem que está chegando. Segundo que essa sua imagem, eu creio que eu já vou usar aí para o meu portfólio, né? O trabalho que a gente faz. Acho que vai ser interessante isso aí. Já pensou colocar o homem que resolve aí a nossa situação no meu portfólio? Vai ficar muito interessante. Quero mandar o meu... Na verdade, só para complementar, é importante essa questão que você falou. Na verdade, não vai ser eu que vou decidir as coisas, né? Não vai ser eu que vou decidir, por exemplo, qual projeto que vai entrar. Isso aí também é uma questão de transparência e responsabilidade para com todos os nossos artistas do município. Está sendo formalizada uma comissão avaliativa, assim como foi realizado lá em 2020 com o Aldir Blanc. Então, não vai ser decisão de uma única pessoa. A decisão de, por exemplo, contemplar determinados segmentos culturais não vai ficar somente na mão de uma pessoa. Vai ter uma comissão de aproximadamente 10 a 12 pessoas, onde essa comissão vai ser formada por diversos setores da sociedade, não só do poder público, mas também representantes da sociedade civil, professores, pessoas ligadas à cultura, que são pessoas que vão fazer a avaliação. Nós aqui da coordenação e também no papel da secretária de OIS, vamos ficar com as questões onde, por exemplo, quando essa comissão não encontrar ali, entrar em divergência e não encontrar um consenso determinado, por exemplo, para um projeto específico no momento da avaliação, aí, por regra, entra a parte da secretaria como decisão final. É justamente aquela pessoa que vai entrar ali, beleza, vocês estão nessa dúvida entre um e outro, então agora a secretária com o coordenador vai dar o veredito final do que a gente vai fazer ou não. É lógico que com 10, 12 pessoas, 10 componentes, é raro, muito raro isso acontecer, né? Provavelmente, sempre a maioria vai vencer para um dos lados. Então, a gente acredita que não vamos ter dificuldade com essa seleção. Destacando desde já que, depois desse processo, que nós ainda estamos passando por um processo burocrático para fazer a regulamentação dessas situações do fomento aqui no município, não demora muito, já vai ser lançados editais, tá bom? Serão editais específicos para o setor audiovisual e editais específicos para os setores que não são audiovisuais. Eles vão ter um teto de gastos, certo? Isso a gente vai explicar melhor um pouco na reunião de hoje à noite, mas isso vai nos ajudar, nos dar um pouco mais de liberdade para trabalhar da forma como a gente vem trabalhando, e isso tem ajudado a gente, não só lá em 2020, mas em 2023 até então tem dado certo, então a gente quer manter essa receitinha de bolo para fazer a coisa dar certo. Então, eu quero mandar o meu boa tarde para a Diós e para toda a equipe aí da secretaria, um boa tarde especial, e agradecer a vocês que lutam, você, Wesley, a Diós e a toda a equipe que luta para trazer esses recursos. Ainda agora há pouco eu estava no programa Prefeitura no Rádio e o meu amigo Wanderson Reis disse: olha, Elcio, me manda essa conversa, essa entrevista com o Wesley, que eu vou passar para aquele rapaz que trabalha com as artes, é irmão do Alonso, como é que é o nome dele, você lembra?
Idelfonso? Idelfonso, exatamente. O Idelfonso disse, Grande poxa, artista no Caribe. preciso muito de um apoio. Então ele está aguardando essas suas informações e com certeza ele vai participar. Wesley, A gente está tentando ajudar da melhor forma que pode os nossos artistas, mas deixando eles sempre cientes que, por exemplo, diferente da Aldir Blanc, né, que deu essa certa liberdade para a gente trabalhar com outros segmentos, como, por exemplo, hoje a gente tem um legado no município, né? Os nossos monumentos que estão hoje na Praça dos Três Poderes, monumento que está lá na entrada da Avenida da Ibiçá, o que tem lá na frente do hospital, é simples, mas foi feito por profissionais daqui do município que estão empenhados e trabalhando para fazer uma coisa legal no município. Então, a gente deu essa oportunidade para eles lá em 2020, só que agora, em 2023, como eu bem estou passando para vocês que estão nos assistindo, é que a maior parte do recurso ela vai ser destinada para produtos audiovisuais, ou sim. seja... É por isso que o Chico da Vanguarda... Desculpa interromper rapidinho. É por isso que o Chico da TV Vanguarda está ligadinho, acompanhando a gente aí. Um abraço, Francisco. Pois não, Wesley? Então, todos aqueles do segmento do setor audiovisual vão ser contemplados, e devem, na verdade, ser contemplados, né, desde que se inscrevam e vão passar pela comissão avaliativa. Se a comissão julgar que está dentro dos parâmetros e a gente tem um recurso para contemplar, a gente vai contemplar. Ninguém vai impedir ninguém de participar, não. Só que a gente está orientando o seguinte, para que outros segmentos que... mas eu trabalho com artesanato, para mim, então, eu estou fora. Não, você pode tentar conseguir o recurso pelo outro segmento, que é o que não é audiovisual, só que ele é um recurso um pouquinho menor, mas ele também vai ajudar, quem sabe, né, você, por exemplo, alguém que está escrevendo um livro, alguém que quer lançar um projeto de artesanato, um cantor que está precisando de uma ajudinha aí com algum, sei lá, gravar um CDzinho, que o recurso é pouco, mas que pode ajudar. Mas a minha dica que eu dou é o seguinte, esses produtos que não são audiovisuais, procurar trazer eles para o setor audiovisual. Por exemplo, o pessoal da literatura, né? A literatura não contempla porque não é audiovisual, mas eu posso transformar ele em audiovisual. Posso pegar o material, o conteúdo de literatura, transformar ele num clipe, transformar ele num documentário, transformar ele num curta-metragem, num longa-metragem. Então, tudo isso, a gente precisa fazer essas adequações para conseguir estar inserido e ser contemplado com esse recurso. E se a gente, ainda vou mais além, e se a gente puder, dentro desse recurso, contemplar outros segmentos, por exemplo, vou citar aqui um grande exemplo, já uma dica para quem planeja se inscrever e angariar esses recursos. Eu quero fazer um clipe com um cantor lá do Beiradão, quero ajudar ele. Beleza, aí o que a gente vai fazer? Pega esse cantor, faz a inscrição dele no projeto, do projeto dele, vamos fazer um clipe com ele. Ele tem algumas músicas regionais, tá? Ele canta exaltando a beleza do município, enfim. E aí o que eu faço? Com esse recurso, eu vou comprar algumas peças de artesanatos feitas por artistas daqui do município. Compro essas peças para me ajudar a criar um cenário, e aí essas peças vão me ajudar a formar ali aquele cenário para ficar bonito, e eu consigo fazer um clipe legal, ajudo a fomentar, ajudo a circular esse recurso, e ainda gero renda para aquelas pessoas que não faziam parte diretamente do projeto, mas que indiretamente estão fazendo. Muito bem, Wesley Lira, muito obrigado para você que está acompanhando. A maioria das pessoas devem acompanhar após o encerramento desta live, né, porque fica gravado aí no Facebook. Wesley Lira, eu gostaria, se você tivesse a informação, só por curiosidade mesmo, os valores, de uma forma geral, variam em torno de quanto a quanto e a participação do gestor municipal, no caso o prefeito Natan Macena, de que forma ele entra nessa parceria, de que forma ele é importante para esse projeto, essa lei federal, Paulo Gustavo? A participação da pessoa do prefeito e do poder municipal é super importante. Primeiro, na elaboração do projeto, em execução. Nem todo mundo tem a visão que o prefeito Natan Macena tem.
com relação à distribuição dos recursos. Nós vivemos isso em 2020, lá na Lei Aldir Blanc, quando nós tivemos a escolha, e eu estava tinha recém chegado aqui na coordenação, e por experiências de outros secretários, duas situações específicas. Houve um secretário de um dos municípios aqui do interior do Amazonas que disse que infelizmente não iria atrás desse recurso, porque que na visão dele, era uma mixaria. E não valia muito a pena, que era muito problema para pouco dinheiro. Era essa a afirmação dele. Eu discordei. Estava muito novo, entrei discordando dessa afirmação. Eu disse que se o município recebesse 10 mil reais e aplicasse esses 10 mil na cultura, a gente ia tentar fazer ele com maestria, com a maior responsabilidade e tentar aplicar ele ajudando o maior número de pessoas possíveis. Então, Careiro, em 2019, 2020, recebeu um montante de 279 mil reais. Esses 279 mil reais foram contemplar 23 projetos. Desses 23 projetos, nós beneficiamos direta e indiretamente, mais de 300 pessoas foram beneficiadas. Lembrando, era um período de pandemia, essas pessoas estavam sem trabalhar e muitas delas realmente estavam sem provimento de recursos. Então não tinha de onde tirar esse dinheiro. E outro detalhe, era final de ano, era o período de Natal. Quando eu já entrei praticamente nos 42 minutos do segundo tempo, para que o município perdesse esse recurso. Então, a minha missão foi muito maior em recuperar o que já estava perdido, entendeu? E aplicar ele em tempo recorde, porque a lei dizia, na época, que nós tínhamos até 31 de dezembro para executar esse recurso. Sendo que, quando o município recebeu esse recurso, nós já estávamos no início de novembro, não tínhamos nem praticamente 2 meses para executar tudo, para fazer tudo. Então, nós fizemos em tempo hábil, contemplamos o setor das danças culturais, ciranda, o pessoal do boi, lançamos 6 obras literárias, que posteriormente foram lançadas, porque simplesmente não é dizer assim, vou lançar um livro e daqui a 10 minutos está pronto. Não é assim, passa por todo um processo. Inclusive, teve um livro que foi construído do zero, que foi um livro de uma história em quadrinho que conta a história do município, voltado para o público infantil. Esse livro foi lançado, ele existe. Então, além disso, fizemos uma bela cantata de Natal, trouxemos os artistas da Filarmônica que tocavam no Teatro Amazonas, que tocam, inclusive. Então, houve muita boa vontade. Contemplamos os nossos cantores, todo mundo recebeu um fomento no final do ano. Eu lembro bem a alegria que foi cantores serem relembrados, aqueles cantores que geralmente já não tem mais tanto espaço na mídia que eu falo assim dos nossos barzinhos ou nas nossas atividades culturais que geralmente tem. Alguns deles já foram um pouco que passou, né? As pessoas dizem que hoje eles já não são tão chamados assim, né? E em 2020 essas pessoas tiveram a oportunidade de ser relembradas, de serem chamadas novamente para se apresentar. Então, para elas foi até um resgate cultural quando nós fizemos isso. Em 2023, o município já recebeu um valor um pouquinho maior, primeiro porque aplicou praticamente 100% do recurso que recebeu em 2020. Segundo, nós fizemos isso com responsabilidade. Além de beneficiar esse montante de pessoas, nós também fizemos a nossa prestação de contas, da qual foi tudo certo e com 1 ano de antecedência. Só para vocês terem uma ideia, para quem está assistindo a gente, teve município que infelizmente ficou de fora, teve município que não prestou conta. Então, nós fizemos isso com toda a responsabilidade, fizemos a prestação de contas, porque assim, não adianta você receber o recurso, aplicar e não se preocupar com prestação de contas. E aí, mais uma vez, da importância do prefeito, que se tinha uma coisa que o prefeito mais cobrava da equipe de cultura e turismo aqui da secretaria, era justamente sobre a prestação de contas. É preciso haver responsabilidade fiscal. Então, a gente tomamos todos esses cuidados necessários para que o município tivesse adequado. Hoje nós estamos colhendo os resultados. Primeiro porque a lei Paulo Gustavo já está na conta do município. Segundo, garantimos que a Lei Aldir Blanc, durante 5 anos, seja depositado na conta do município. Só que isso precisa haver uma continuidade. Esse recurso ele vai ficar caindo durante 5 anos, certo? Só
que se não houver responsabilidade fiscal dos próximos coordenadores, secretários que estiverem à frente dessa pasta, o município corre um sério risco, assim como muitos outros por aí, municípios grandes até, vão. Tivemos aí um problema no sinal. Está de volta. Problema no sinal. Queda. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue seguir. Pois não, Wesley? Então, como eu bem havia falando, essa responsabilidade fiscal é muito importante. Então, se tem uma coisa que o prefeito mais cobrava da gente e cobra, é justamente essa prestação de contas. É preciso haver essa prestação de contas. Caso contrário, infelizmente, os municípios que não realizarem vão estar impedidos de receber futuramente os recursos. Eu não quero ser responsável, por exemplo, futuramente, se caso a gente não tiver mais aqui como coordenador, de lá na frente, o município está impedido porque lá atrás não fizeram uma boa gestão. Não quero ser taxado disso. Eu prefiro fazer uma boa gestão dos recursos e beneficiar o maior número de segmentos e artistas culturais possíveis do que fazer uma má gestão, uma má distribuição do recurso e lá na frente o município ser penalizado por isso. Beleza, Wesley Lira. Estamos... Essa conversa bacana, gente. Olha, eu pretendo realizar também uma conversa boa com meu querido Adail Mesquita, o rei do Beiradão, estourado aí no YouTube. Mas assim, é sempre bom ouvir o Wesley falar dos nossos talentos, né? Mesmo aqueles que muitas vezes nos últimos tempos ou últimos dias não estão sendo chamados, convocados aí para shows, mas vem aí a lei... igual a lei Paulo Gustavo, uma lei federal que dá oportunidade, prioriza você, né? Pessoal que está chegando aí com essa modernidade, esse audiovisual, também tem a possibilidade de apresentar, de mostrar seu trabalho, então é muito importante. Mas o maior destaque aqui para mim nesse momento, nessa minha conversa com Wesley, é exatamente a responsabilidade de quem está administrando tudo isso, de quem está à frente, não é, desse projeto aqui em nosso município, né? O caso Wesley, toda essa comissão que ele já falou aí. Então, é importante, gente. Uma das coisas mais importantes que o Wesley falou aí foi exatamente essa questão de prestação de conta. Porque realmente você tem razão, Wesley. Pegar o dinheiro é muito fácil. Agora, prestar conta, meu amigo, não é todo mundo que presta conta como tem que prestar conta. E aí, a gente tem uma situação ainda de maior responsabilidade na Lei Paulo Gustavo, é que os fazedores de cultura, as pessoas contempladas com esse recurso, elas vão prestar contas também com a secretaria. Então é super importante esse espaço. Esses detalhes que a gente está falando aqui, a gente vai ter um pouco mais de tempo e liberdade para discutir isso na reunião de hoje à noite, que é justamente esses detalhes importantes que os fazedores de cultura precisam saber de imediato antes de se candidatarem a realizar esses recursos, porque não é simplesmente receber o recurso, fazer e deixar por isso mesmo. Tem toda uma responsabilidade. Precisa fazer um relatório fotográfico de toda a realização que vocês forem realizar, precisa realizar também o relatório por escrito, precisa dessa responsabilidade com relação aos gastos, apresentar toda a documentação com referente aos gastos, nota fiscal, recibo, enfim, o que for necessário para comprovar a aplicação do recurso que você fez de forma responsável para executar o projeto que, quando você veio aqui na secretaria se inscrever, você se comprometeu a uma determinada atividade e, ao final dela, o que a secretaria e o ministério quer é que você comprove que você fez, de fato, aquela atividade que você disse que ia fazer. Muito bem, Wesley. Você lembrou muito bem, porque passa a impressão que é só, no caso você e sua equipe, os responsáveis por prestar conta. E não. Cada fazedor de cultura vai ter que prestar conta, né? Tudo certinho. Por quê? Porque quando ele presta conta da melhor maneira, ele presta conta tudo certinho, ele vai ter possibilidade nos próximos repasses, né? De dinheiro do governo federal. Eu participei, por exemplo, Wesley, em um dos projetos de Manaus, eu acho que do projeto Zezinho Correia, da Prefeitura de Manaus, participei da Audi Blanc com você também, e eu sei exatamente o que é a questão de você
exatamente prestar conta. A Prefeitura de Manaus, por sinal, deu muito trabalho e são detalhes que você tem que cumprir. Mas nada que você não possa fazer, depois de você cumprir, depois de você prestar conta, você já está apto para os próximos que vierem para o nosso município, não é isso, Wesley? Com certeza, Elcio. A gente tem que colocar na cabeça o seguinte: a gente está utilizando e mexendo com recurso público. E todo recurso público, ele precisa ser prestado contas. Afinal, esse dinheiro ele é meu, ele é seu, de quem está assistindo, é do contribuinte. Então, quando há essas políticas públicas que são voltadas para o público, é nada mais, nada menos do que todo aquele imposto que você tem pago na tua gasolina, no rancho que você faz, na comida que você compra, no carro que você compra, esse imposto, ele é devolvido através de projetos e de ações como essas. Então, a gente precisa executar e fazer esses trabalhos com responsabilidade. Caso contrário, a gente falta, né, com essa responsabilidade, a gente fica mal visto. E mesmo fazendo tudo certinho, sendo o mais transparente possível, a gente ainda às vezes é taxado, né, de ruim, de irresponsável, né? Mas isso faz parte da vida pública, e quando eu aceitei esse desafio, eu já estava ciente de que esses desafios viriam, né? E quando eu falo desafios, eu falo ele por completo. Esses recursos não caem simplesmente de mão beijada, ele não cai do céu. O município, a gente que está na frente, precisa de uma série de adequações, precisamos fazer uma série de adaptações e correr atrás de uma série de documentações para que o município seja contemplado. Então, não é simplesmente só chegar, eu quero recurso e simplesmente o dinheiro cai na conta. Tem todo um processo. Não é mágico assim, né? Uma parte burocrática, né? Inclusive, esses dias agora, a gente se desdobrando aí para fechar os editais. Lógico que depois de passar pelo processo eu acho que para mim o mais complicado é puxar o recurso para o município. Hoje, graças a Deus, o recurso já está na conta do município. Agora é correr atrás dos detalhes, que é justamente fazer as adequações orçamentárias, criar os decretos de regulamentação municipal, onde esse decreto ele vai passar a regrinha do jogo, como é que a lei vai funcionar no município, lógico que dentro das delimitações das regras já estabelecidas pelo governo federal, e aí a gente se adequa às realidades que o município tem. Então, a gente fez essas adaptações. Dentro de alguns dias, se Deus quiser, a gente já vai estar publicando os editais. E acreditamos que, no mais tardar, 30, 45 dias, a gente já está fazendo a seleção desses projetos para não muito distante, de 10 a 20 dias depois desse processo, já fazer o processo de homologação e pagamento desses projetos para que eles já comecem a ser realizados. É importante destacar para quem está assistindo a gente que nós temos até 31 de dezembro desse ano para fazer todos os pagamentos. Então, daí, mais uma vez, a nossa pressa. Nós estamos no mês 8, falta bem pouquinho para acabar o ano. Aí você me pergunta, mas aí tem que executar até o final do ano? Não precisa. A lei diz que a gente precisa pagar até o final do ano. Agora, executar, a gente pode estender ele até o próximo ano. Porém, o que eu aconselho você recebeu recurso público para fazer as atividades, faz o projeto, executa o quanto antes, não deixe para depois não. Você já está com o dinheiro na mão, você fez a tua delimitação de quanto tempo que você vai levar para executar, respeite aquilo que você colocou no projeto, que quando chegar no final daquele processo, a contar 30 dias depois desse processo, você já precisa fazer a entrega do teu relatório final de gestão com toda a prestação de conta. Prestação de conta financeira, o relatório fotográfico e o relatório por escrito. Então, tudo isso precisa ser realizado para que você faça uma boa gestão do teu recurso e execute o recurso com responsabilidade. Beleza, Wesley. Olha, a hora certa são 14 horas e 41 minutinhos aqui no relógio da Web Mais Top Careiro. Wesley, eu quero só aqui para os internautas lembrar que hoje tem reunião dos fazedores de cultura aqui no município do Careiro, no prédio do CAEC ou do Covid, como você conhece, a partir das 19 horas, com Wesley Lira. E Wesley, para a gente fechar esse nosso bate-papo especial, eu quero que você faça um pequeno resumo
da sua atuação tão importante. Eu acompanhei algumas matérias, eu só quero saber qual foi o meio de comunicação para que você fale aí para o nosso público. Mas antes, me diga a sua função no município, por favor. Então, atualmente, eu estou como coordenador de cultura do município do Caribe. A gente, por parte pessoal, estamos em processo de adaptação para que essa função seja passada para uma outra pessoa. Ainda estamos conversando com o prefeito, com a secretária, só que enquanto essa responsabilidade ainda está sobre as minhas costas, eu também preciso ter responsabilidade e não deixar o município perecer. Havia um prazo para que o município recebesse esses recursos, e se a gente não fizesse o que estava sendo pedido lá no Ministério, o município ia ficar sem recursos. Então, tudo aquilo que estava ao meu alcance para fazer, eu estou fazendo, né, para que o município tenha esse recurso em mãos, para que os fazedores de cultura tenham esses recursos em mãos para aplicar. Tem muitos municípios aí pelo Brasil afora que infelizmente ficaram de fora, por falta mesmo, sabe, de vontade política. Aqui no Amazonas, dessa lei Paulo Gustavo, já houve uma mudança de mentalidade por parte dos municípios. Se você for comparar, por exemplo, com o Aldir Blanc teve aí, se for 30 municípios fecharam o recurso, foi muito. Já Paulo Gustavo, 100% dos municípios conseguiram fechar a adesão dos recursos. Mas isso foi graças a muita insistência, entendeu? O Careira ele foi um dos primeiros municípios a fechar o plano de ação, foi um dos primeiros municípios a fechar, a receber os recursos, e se Deus quiser também vai ser um dos primeiros a começar a executar. É o que os municípios estão fazendo. Eles estão fazendo a parte agora de adequação orçamentária, criando a comissão que vai ser responsável por avaliar os projetos e também por acompanhar. Essa comissão não vai ser só para avaliar esses projetos e dizer quais são os projetos que vão ser contemplados. Essa comissão também vai ser responsável por fazer todo o acompanhamento desses processos, desses trabalhos, e também vão receber os relatórios de execução final para julgar se de fato elas executaram aquele projeto. Então, hoje, atualmente, ainda estou respondendo por essa, eu não vou dizer por essa pasta porque não sou secretário, sou subordinado à secretária de Turismo e Cultura, que é a Dióis, mas tenho auxiliado ela não só no turismo, mas agora, o mais urgente agora, o mais importante é na questão da coordenação da cultura, que além disso, não só com os recursos da Lei Paulo Gustavo, o município também se comprometeu, é um dos parâmetros para que o município receba, é que ações voltadas para fortalecer o segmento cultural sejam realizadas, como, por exemplo, a criação do Conselho, do Plano e do Fundo Municipal de Cultura, que é para justamente, futuramente, o município não depender mais desses recursos, ele conseguir, independentemente, uma emenda parlamentar com o deputado ou um convênio com o governo do estado ou o governo federal. Muito bem. Só confirmando a sua participação, foi na TV Cultura, ainda Você tem algum vínculo ainda com a TV Cultura ou não? Não. Hoje ela é a TV Encontro das Águas. Ah, né? Encontro das Águas, é verdade. TV Cultura ainda é do tempo do Costinha, não sei se o Costinha ainda atua, né? O grande comunicador Costinha. Ele ainda continuou por lá, né? Certo. Ele ainda continuou por lá. Mas os trabalhos foram bem relevantes. É isso, Wesley. Então, eu agradeço aí a sua participação. É um formato novo que nós temos aí na Mastop, não é? Quando nós temos uma internet boa igual a sua, deu aí um ligeiro chilique, mas voltou, não é? Graças a Deus. Alguém que estava ligando aqui para mim. Exatamente, acontece isso. Mas assim, parabéns pelo trabalho e a gente se encontra hoje a partir das 19 horas lá no prédio do Covid, do CAEC. Beleza, meu irmão? Um grande abraço. Tá feito o convite aí para vocês aí que quiserem acompanhar a gente. Gente, todos vocês que são fazedores de cultura, seja você uma simples, não vou dizer simples não, mas você que até faz crochê. Crochê também é cultura, certo? Então não coloque na cabeça de vocês que cultura é só dança, é só música, é só teatro. Cultura, se você for analisar, cultura está tudo aquilo que a gente vive hoje, aquilo que você come, aquilo que você veste, tudo é voltado para a cultura. Então, se você faz algum tipo de atividade que é voltado para esse setor, está convidado. Wesley, eu não sei se eu estava prestando atenção para algo e não ouvi,
ou se você pretende não falar, se não for possível falar também não há problema nenhum, é só a questão dos valores, de quanto a quanto, o mínimo e o máximo, só uma média, né? Não, Se for problema nenhum. possível você responder. Assim como foi a Aldir Blanc, é porque eu esqueci mesmo. Assim como foi a Lei Aldir Blanc em 2020, onde a gente foi o máximo transparente possível, aqui também não tem problema nenhum, tá? O município hoje recebeu um montante de R$ 345 mil e uma pequena fração, certo? Sendo que o próprio Ministério já delimitou alguns valores previamente separados. Né? Estou aqui para todos os municípios, diferente, por exemplo, da Aldir Blanc, que foi em uma conta só que eles depositaram dinheiro, para justamente você não misturar esses valores, eles já criaram duas contas para que esse dinheiro não seja misturado, vamos dizer assim. Então, a lei Aldir Blanc, a lei Paulo Gustavo Nucareira vai funcionar da seguinte forma. Deixa eu só puxar aqui o documento para mostrar para vocês. O primeiro setor que a lei Paulo Gustavo vai contemplar no Careiro é o setor audiovisual. Esse que eu falei para vocês, que é onde vai ter a maior fatia do recurso. São R$ 183 mil, tá? E uma pequena fração que vai ser destinado para esse tipo de atividade. Ou seja, videoclipes, curtas, longas metragens, desenhos animados, reportagens, documentários, séries, lives e outros tipos de produto que caracterize esse trabalho audiovisual. Ele, então, vai ter esse montante geral. Só que precisa haver um detalhe. Como o nosso objetivo é contemplar o maior número de segmentos possíveis, nós estamos delimitando um teto por projeto, para que a gente consiga atingir o maior número de projetos possíveis, no mínimo 10 projetos. Ou seja, cada propositura voltado para esse setor tem um teto de até R$ 18.303,94. É esse o valor que cada projeto vai ter para desenvolver seus projetos. Projetos simples, documentários, né? Pequenos curtas-metragens. A gente sabe que às vezes há trabalhos que demandam um pouco mais disso, mas se a gente fizer isso, nós vamos deixar muita gente de fora que queria ou que quer participar dessas atividades, desses projetos. Infelizmente, alguém chegou na frente e pegou a maior parte do recurso. A gente não quer isso. Nós queremos fazer isso de uma forma democrática, com que todos, o máximo de pessoas sejam beneficiadas. Então, nós fatiamos esse recurso, voltado para o segmento audiovisual, e cada projeto tem um teto de até R$ 18 mil para angariar para poder fazer suas atividades. Agora tem um detalhe. Você precisa comprovar, quando vier o edital, e você for fazer a delimitação, você precisa comprovar o porquê que você vai estar usando R$ 18 mil. Preciso de R$ 3 mil para pagar, sei lá, o aluguel de um cenário. Preciso de R$ 5 mil para fomentar, comprar equipamentos para o vídeo, uma câmera, um computador para editar, ou para pagar uma empresa que faz esse projeto para mim. Entendi. Entendeu? Então precisa haver toda essa delimitação do recurso para que seja mostrado, apresentado aqui para a comissão avaliadora, para que justamente elas saibam para que, de fato, esse recurso vai ser levado. Wesley. Eu preciso necessariamente dizer que vou gastar R$ 18 mil? Não. Tem recurso, tem projeto que vai gastar, por exemplo, só 5 ou só 10. Não, 5 mil para mim tá bom. Que aí eu consigo fazer um clipe musical que eu estou querendo há muito tempo e esse recurso vai me ajudar. Então ele vai explicar por que ele vai precisar de R$ 5 mil. E aí a gente vai, o restante do valor que seria destinado para ele, já vamos contemplar outros segmentos culturais para justamente a gente conseguir o maior número de projetos possíveis. Só para finalizar, porque há muitas coisas que a gente vai lembrando, mas é só essa perguntinha que eu quero fazer para você. Na anterior, a Aldir Blanc, houve muitos... foram feitas concursos, não é? Eu acho que não foi concursos, aquelas apresentações com os cantores, como é que chama? A gente teve um concurso, né, de música. Na verdade, foram acho que 3 ou 4 concursos, né, realizados com esse recurso. Né? Exatamente. Aí eu gostaria de saber de você, e é uma pergunta também aí para as pessoas que mexem, né, que trabalham com audiovisual,
se vai poder realizar esse trabalho de concurso, no caso na live, e também se, por exemplo, uma web, se ela poderá realizar um projeto mostrando, por exemplo, uma ciranda, um boi-bumbá, é mais ou menos isso aí, se há essa possibilidade. Esse é o objetivo do segmento do audiovisual. Se o projeto que vocês apresentarem for voltado para o setor audiovisual, ele está dentro, ele é contemplado. Entendeu? Por exemplo, Entendi. sei lá, uma web TV daqui do Careiro quer fazer um concurso semelhante ao que foi realizado lá em 2020. Se dentro do projeto ele delimitar que ele vai fazer isso, ele vai ser contemplado, certo? Só que agora, diferentemente de 2020, quem vai fazer esses pagamentos das premiações vai ser a pessoa que recebeu para fazer o projeto. Entendeu? Entendi. 2020 foi feita a premiação direto pela prefeitura, né? A prefeitura, com o recurso, fez o pagamento. Desse Entendi. agora já vai ser diferente, porque vocês vão estar criando um projeto audiovisual e nesse projeto audiovisual vocês vão precisar de tanto para fazer o pagamento de uma premiação de determinado concurso que vocês estão fazendo, ou seja, está dentro do produto de vocês, certo? Não é iniciativa da secretaria, já é Certo. iniciativa de quem está fazendo o concurso. Entendi. Na Lei Paulo Gustavo, a gente só vai ter um concurso nessa característica, certo? Que vai ser o concurso de concurso audiovisual. Ele vai ser um concurso que vai ser realizado provavelmente no final das realizações dos projetos, que é justamente, todo mundo fez, por exemplo, a galera fez documentário, fez websérie, fez pequenos curtas-metragens. Aí o que acontece? No final, se elas quiserem se inscrever para concorrer ao concurso, que vai ter uma boa premiação em dinheiro, elas vão poder se inscrever. E também aquelas pessoas que muito tempo antes de 2020, da Audi Blanc, se elas tiverem produtos audiovisuais e quiserem concorrer, também vão, certo? Vai ter uma comissão avaliadora que também vai fazer a avaliação desses materiais, desses produtos, e também vão poder concorrer a essa premiação. Então, o único concurso que vai ter com esse recurso da Lei Paulo Gustavo diretamente sendo realizado vamos dizer assim, pela equipe que está realizando o projeto, é justamente esse. Fora isso, a não ser que, por exemplo, alguém, né, queira fazer, aí ela entra com o projeto. Olha, eu quero fazer um concurso de música na minha web TV, ou quero fazer, por mais que não tenha web TV, quero fazer em formato de live, um mega concurso lá, ou um DVD, não sei, mas que seja produto audiovisual e também que tenha fácil acesso da população. Tá? Ainda tem esse outro detalhe, precisa ver as contrapartidas de quem está desenvolvendo os projetos. Não é simplesmente fazer e deixar engavetado lá. É deixar esse produto aberto para todo o conhecimento, para toda a consulta de quem quiser assistir, por exemplo. Ok, Wesley, então é isso aí, eu estou satisfeito. Se surgir no decorrer aí Você pergunta. desse período, né, até dezembro, a Mastop está aqui à disposição sua e de todos aí da secretaria. Um grande abraço. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais e quando encerrasse as considerações que você aguardasse um pouquinho, que eu quero encerrar a live. Aí, após eu encerrar a live, é que eu vou desconectar você, meu querido. Estamos ao vivo. Suas considerações, Perfeito. Wesley. Então, primeiro, agradecer pelo espaço que você está dando. Isso é super importante. Sempre que tivermos a oportunidade de massificar as informações, seja ela nas web TVs, que na verdade as web TVs em 2020 tiveram um papel importantíssimo na realização da lei Aldir Blanc, né? Haja vista que nós estávamos num período de pandemia, né? As pessoas não poderiam se reunir e foram vocês os responsáveis por fazer a disseminação dessas informações e principalmente a divulgação dos projetos quando estavam em execuções. Eu lembro muito bem o sucesso que teve os concursos, né? Haja vista que eu lembro bem que teve um concurso específico que nós tivemos mais de 20, 30 mil acessos logo no dia seguinte já tinha estourado, né? E sendo que simultaneamente, no momento que a gente estava na live,
eu lembro que nós tínhamos mais ou menos de 4 a 5 mil pessoas simultaneamente assistindo essa live ao mesmo tempo. Então, para você ver o sucesso que teve, né, a boa vontade das pessoas, né, a vontade de querer viver, a vontade de querer se reencontrar novamente. Então, o momento que a gente tinha de se rever os conhecidos, e principalmente torcer pelas pessoas que a gente gostava, né, que a gente gosta, os nossos familiares, amigos e parentes, esse concurso foi essencial, né, para a gente conseguir fazer isso. Então, foi um sucesso gigantesco. Fora isso, outras atividades, né? A live das cirandas também, eu lembro que na época foi um sucesso tremendo. A gente, infelizmente, também não podia receber o público, mas que fizemos a live assim mesmo. Eu lembro que ao final da live nós tínhamos mais de 14 mil acessos. No dia seguinte já tinha pulado para 44 mil e depois foi só aumentando. Então, são produtos que assim a gente tem que aproveitar as plataformas que a gente tem, que não gastam memória, né? E ficam lá eternizadas para consulta pública, para qualquer hora e momento, quem quiser acessar os produtos, só é entrar na página da Mais Top Careiro, nas páginas, inclusive tem a página do Cultura Careiro, que tem um resumo de todas essas atividades que foram realizadas em 2020, o compartilhamento das lives que vocês fizeram, os concursos, das fotos com as premiações, todas elas estão lá. Inclusive, foram esses os produtos que foram utilizados para fazer a nossa prestação de contas, que nos ajudou muito. E assim também a gente quer continuar esse trabalho com a Lei Paulo Gustavo 2023. Então, assim, só agradecer, principalmente agradecer ao prefeito pela oportunidade e agradecer às pessoas que nos apoiam, que nos ajudam, e aquelas também que não nos ajudam, né? De alguma forma, elas acabam contribuindo para que a gente possa trabalhar com maturidade, trabalhar com o pé no chão e saber que o que a gente está fazendo, nós estamos indo no caminho certo. Beleza. Muito obrigado, Wesley Lira. Fica aí só um pouquinho que eu vou finalizar e aí depois eu desconecto você. Gente, muito obrigado a você que acompanha Mais Top, você que está aí na telinha sempre, né, nos prestigiando. O nosso carinho, o nosso abraço. Aqui na telinha da Mais Top, você brilha, você é a pessoa que realmente é importante para nós, beleza? Um grande abraço, Deus abençoe a sua semana e nós voltamos em breve com muito mais informações para você. A gente encerra essa live agradecendo Wesley, agradecendo a Deus por mais um trabalho realizado. Até a próxima.